Bom dia, pessoal! Não sei se é tão bom não, né? Porque a gente tá aqui pra fazer a despedida do Alex. Estamos sofrendo aí com o Alex, vocês já perceberam, né? Mas então, estamos aqui hoje pra bater um papo com ele, saber um pouco como é que foi essa maratona nesse último mês, né, Alex? Desde que a notícia de que você estava indo embora foi divulgada. E também para responder algumas perguntas do público e tal. A gente tem algumas curiosidades, já recebemos várias perguntas pela internet. Tá bom. Acho que vai ser divertido. Tá bom, bom dia, gente. E aí, Alex, como é que foi pra você essa última maratona, né? Eu sei que você fez despedida em todos os lugares em que a gente tem consulado e teve aqui em Brasília também. Como é que foi? É um pouco cansativo, mas é um pouco triste, mas é bom agradecer a gente, não é? Já estive em BH, também em Recife, Brasília, Rio, São Paulo, todos os lugares onde nós temos postos também. E tem muitos abraços, algumas lágrimas também. Tem o Brasil, você tem que chorar de vez em quando, não é? Dá para chorar de vez em quando. Mas tem sido ótimo. E como é que você tá se sentindo? Já caiu a ficha? Sim, claro que sim. Já está caindo a ficha. Eu volto para Londres para trabalhar no Brexit, não é? No nosso novo Ministério para o Brexit. É um grande desafio, mas eu acho que 3 anos e meio aqui no Brasil ajuda muito para entender como lidar com o Brexit. O que você acha que você vai levar mais dessa experiência? O que você acha que foi o grande aprendizado aqui que você realmente vai levar para o Brexit? Primeiro, paciência, não é? Gente, vocês têm muito paciência. Muita paciência e resiliência. O Brasil é muito resiliente, o brasileiro é muito resiliente, consegue adaptar às novas realidades. E nós, no meu país, temos que adaptar às novas realidades da nossa saída. Pode trazer coisas boas, pode trazer coisas difíceis, mas é assim na vida. E o brasileiro é muito bom nisso, lidar com incerteza. Entendi. E se você pudesse assim, escolher um momento marcante desses seus 3 anos e meio aqui, ou, não sei, um momento divertido, o que você consegue listar pro pessoal? Porque a gente tem algumas escolhas aqui. Ok. Em termos de marcante, eu diria que eu sou como os outros 200 milhões de brasileiros, que aquele dia em que descobrimos que um homem de Petrobras, que não é nem presidente, nem um executivo sênior, ofereceu no sua delação premiada 100 milhões de dólares. Meu Deus do céu. Você entende a escala de corrupção. Então, isso foi um choque para mim. Isso eu penso numa estatística que foi a mais marcante para mim. Eu lembro de voto de impeachment na Câmara, não é? Isso foi, eu sou observador, não é? Não sou participante, mas também eu nunca vou esquecer daquela noite, estar com colegas brasileiros falando sobre isso. É um momento onde eu aprendi algumas palavras novas. Então, potiguar, não é? Postergar? Não. De alguém de Rio Potiguar, sim, do Rio Grande do Norte. Isso. E capixaba, de Espírito Santo também. Entre outras palavras. Sim. Na realidade, esse negócio de palavras é muito engraçado. Dê uma olhada nos seus tweets antigos. Você adorava publicar essas palavras que você aprendia todos os dias. Há alguma coisa para aprender no Brasil cada dia. Um deles são as palavras, vocabulário. Outros conceitos que existem em palavras. Por exemplo, fatiamento. Nova palavra para mim. Não concebia o conceito. Ou, falando de Fluminense, tapetão. Eu lembrei, o que é tapetão? Alguém me explicou. Todas essas palavras têm a ver com o fato que no Brasil você pode ir com um bom advogado fazer muita coisa. Entendi. Pra gente a nova palavra foi o Brexit e o Alexit, né? Sim. Como é que surgiu o Alexit? O Alexit porque sabia que eu era para sair, então juntei alguma coisa divertida com algum tarefão que eu vou ter, então o Alexit então estou alexitando. Alexitando, sim. Pois é, a gente levou muito a sério nas redes sociais o Alexit, as pessoas comentaram. E você esperava a reação, principalmente nas redes sociais, a gente viu que teve muita gente falando, por favor, não vai, aqui mesmo, né? Obrigado, gente, obrigado. Eu não quero mensagem, eu não quero ir embora. Eu estou super feliz aqui, a família está super feliz aqui. Mas de vez em quando é assim, você tem que respeitar seu país, seu patriotismo, você tem que lutar pelo seu país, então é assim. Mas, gente, eu vi ontem à noite a meteorologia de Londres da semana que vem. Gelado, menos 4 graus, gente. Eu estou aqui no calor muito agradável de Brasília. Pois é.
E você viu a resposta desse tweet, né? Várias Sim. pessoas falando, por favor, não vá. Se a gente fizer nevar aqui no Brasil, você fica? Estou really. Não, eu não quero neve no Brasil. Eu gosto de como as coisas como estão aqui. Gente, então o meu único objetivo é ser convidado uma vez por ano de voltar, nos meados de dezembro, só para aquecer um pouco aqui. Muito bom, muito legal. Mas assim, eu tava falando dessa repercussão, né, que foi nas redes sociais, e muita gente, o post, né, da notícia de que você estava indo embora foi um dos mais curtidos esse ano, muitos comentários. Você se imaginava... Curtidas? As pessoas querem que eu vou embora? Não, tá. Curtidas porque... Não, já percebi. Tá bom, então eu vou. Não, então o pessoal tá triste porque você tá indo embora. As pessoas têm muitas lembranças positivas com relação a você. Você achava que você ia ser esse embaixador pop que você é? Você é quase um superstar na diplomacia. Superstar. Não sou superstar, sou embaixador. Não, mas eu acho que, gente, quando eu comecei como embaixador em 2007 em Lisboa, em Portugal, onde vai meu sotaque um pouco de terras lusitanas. Então, eu desde o início de estar aí em Lisboa, comecei a escrever um blog e pensei que era necessário tentar alcançar uma audiência maior, não é? Que só você tem que fazer algumas coisas discretas, quietas, não é? Faz parte, mas você tem que fazer algumas coisas públicas também. E também foi uma forma de aprendizagem para mim, de aprender sobre o Brasil, de aprender sobre o que as pessoas pensam no Brasil, aprender língua, palavras, aprender conceitos. Então isso tudo me ajuda, não é? Porque o Brasil, o que o Brasil tem que melhor que qualquer outro país que eu conheço, é a cultura popular. A cultura brasileira é fantástica, música, dança, pintura, tudo, escultura, jardinagem até, é fantástico. Então eu tenho que me immersar neste cultura popular. Ó, a gente recebeu um comentário aqui do Matheus Souza Lacerda falando, acho que ele tem que ser o nosso presidente. Nossa! Ora, eu cumpri alguns requisitos, porque eu acho que é um requisito que você tem que ter mais que 35 anos para ser presidente, ou ser senador. Bem, isso consigo. Mas o resto não. Eu não sou político. Eu não sou político e não vou ser político. Eu sou servidor público, né? Bem diferente. Mas obrigado, Matias. O pessoal do Manhattan Connection também, e os fãs do Manhattan Connection também falam que eles adorariam que você fosse um participante fixo do programa, você ficasse na bancada, né? Olha, se for assim que eu podia passar o meu tempo, de vez em quando vindo para o Rio para gravar, por que não? Seria legal, né? Seria legal. Pois é, vamos ver. A gente vai conversar com o pessoal do Manhattan Connection pra ver o que acontece. Desculpa pela minha voz, pessoal. Muita festa. Muita despedida do Alex, entendeu? A gente não dá conta. Você falou, né, que se você gostaria de voltar pelo menos uma vez por ano pro Brasil. Sim. Ai, obrigado pela água. A gente recebeu uma pergunta no Facebook da Amanda Paiva. Porque ela falou assim: quando o Brexit estiver concluído e se por um acaso o cargo de embaixador britânico estiver disponível, o senhor aceitaria mais uma vez servir no nosso país? Amanda, isso muito obrigado, bom dia. Primeiro, infelizmente, nosso sistema não funciona assim. Eu acho que você até não pode voltar para um país. E também bom mentalmente, não é? Você tem que avançar, você tem que pensar em coisas futuras. Há tanto país de mundo tão fascinante, não é? O Brasil é particularmente fascinante, tem sido particularmente fascinante nos últimos 3 anos e meio. Mas é um dia em que você tem que olhar para novas frentes, pensar em coisas novas. Então, mas você planeja voltar como turista? Olha, depende do trabalho. Eu né? gostava, mas primeiro vamos viver na Europa, então quero aproveitar para fazer férias que nunca fiz na Europa. Nunca fui muito poucas vezes para a Itália, por exemplo, que eu gostava de conhecer melhor. Grécia também gostava de conhecer. Há muito lugar para conhecer. Falta muita coisa ainda que ainda não tenho feito aqui no Brasil, não. Ainda não fui para os Lençóis Maranhenses, por exemplo. E lá é maravilhoso. E visitar São Luís, isso é coisa que eu gostava de fazer. Ainda não dei uma caminhadas em alguns dos parques naturais. Serra de Capivara, por exemplo, isso eu gostava muito de conhecer também. Sim. Então há muita coisa ainda para fazer, mas eu consegui fazer algumas coisas e eu espero bem de voltar. Muito bom. Falou de capivara, foi um animal que você conheceu aqui, não foi? Fascinante, nossa. Capivara é bem brasileiro, não sei se existe em outros países. Imagino que existe em outros países. Acho que não.
Mas os capivaras eu conheço porque eles invadem. Eu jogo golfe. Desculpe o clichê de ser embaixador que joga golfe, mas é assim, então é só clichê. Os capivaras estão sempre invadindo o campo de golfe de Brasília. Eu acho que, de fato, eles são os donos do campo de golfe de Brasília. Não só de Brasília, na Olimpíada também. Sim. Acho que teve relatos de capivara entrando no campo que foi disputado. Os Jogos Olímpicos, se eu não me engano. Acho é verdade. E, gente, também eles invadem espaços na Pampulha, não? Eu fui para BH, classe mana, ela é mineira, isso eu já aprendi muita coisa sobre a importância de Minas Gerais para todo o país, todo o mundo, não é? Mas eu lembro quando tivemos uma excelente festa lá na Pampulha, que havia muita capivara. E os atletas olímpicos britânicos ficaram fascinados pelo capivara. Capivara, afinal, não tem tanto interesse. Tá lá, não faz muita coisa, não é? Aqui, estão sugerindo pra você voltar todo ano pra ver o Boi Garantido. Isso eu gostava de fazer. Isso eu aceito. Se for possível, se eu podia participar, como parte de batucada lá de Garantido, isso eu faria, sem problema nenhum. Sem problema nenhum? Sim. Legal. E aí, olha só, voltando naquela questão, né, de você não pode voltar para ser embaixador no Brasil de novo, porque não é assim que funciona. Mas assim, se você não fosse voltar para o UK agora e para trabalhar com o Brexit, e se você pudesse escolher um outro país para ser embaixador, ou... Você tem uma escolha? Olha, há muitos países que eu gostava de conhecer melhor. Eu vivi na Índia quando eu tinha 18 anos e isso... Alex foi mochileiro na Índia. Imagina, o Alex foi mochileiro. Essas histórias são maravilhosas. Não são horríveis, mas é uma mistura. Mas é um país que me fascinou. Então, isso é um país que eu gosto muito de conhecer. Só tem uma regra geral, que eu nunca quero viver num país onde não consigo ou falar ou aprender a língua. Porque sem isso, eu acho que é muito mais difícil de entender um país. Então, isso me limita, porque não tenho grande jeito para línguas. Então, por exemplo, eu tenho colegas que falam árabe, falam japonês, falam mandarim, cantonês. Isso não consigo fazer, não tenho cabeça para ir. Entendi. A gente recebeu algumas perguntas aqui. Primeiro, voltando a uma pergunta que a gente recebeu anteriormente da Bia, nossa colega de trabalho. Bom dia, Bia. Ela quer saber se você vai levar algum hábito profissional brasileiro para o seu trabalho lá agora, ou alguma coisa que a gente faz. Eu acho que uma coisa que tenho feito bastante aqui, que tenho notado importante, é você bater um papo, não é? Por todo o trabalho que você tem que fazer, criar relações de confiança e de abertura, até emocional, que aqui no Brasil é bem importante, não é? Você tem que abrir, o coração é um músculo muito importante no corpo brasileiro. Então isso é um hábito que eu espero que vou manter quando volto para Londres, para aquecer os meus compatriotas. O Samuel Pesato, ele está querendo saber o que podemos esperar das relações entre Reino Unido e Brasil para o futuro, em termos de educação, ciência e tecnologia. Excelente pergunta, Samuel. Bom dia. Eu acho que essas são áreas de grande foco dos próximos anos. O Brasil, eu digo muitas vezes aos meus colegas no Reino Unido, o brasileiro que gosta do meu país, em parte, além de história e tudo isso, é que de facto que é um país onde os serviços públicos funcionam bem. Nunca esqueço, quando eu fui para qualquer cidade no Brasil, eu sempre perguntava aos gente do Ciências Sem Fronteiras o que eles acharam da sua experiência lá no Reino Unido. Eles diziam sempre a mesma coisa, que as coisas funcionam bem. Então, eu acho que temos muita coisa para oferecer em termos de como gerenciar serviços públicos de saúde básica, por exemplo, educação, em tempos onde você não tem muito dinheiro, você tem que ser muito inovador. Nós somos muito inovadores em termos de serviços públicos. Ciência já é uma área muito grande, não é? Eu acho que o Reino Unido é o segundo maior parceiro de mundo do Brasil em termos científicos, em termos de publicação de artigos e pesquisa em jornais reconhecidos. Isso vamos continuar a crescer. Já temos alguns fundos e estamos crescendo estes fundos em termos de cooperação bilateral entre o Reino Unido e o Brasil. Então, ciência, educação, saúde, força. Muito legal. Uma pergunta que a gente recebeu no Facebook antes da gente começar esse live foi do Antônio Neto. A gente já respondeu a primeira pergunta dele, lembrança, impressão que você vai levar do Brasil, mas ele também perguntou que lugar que você recomenda que deve ser visitado no Reino Unido, assim, que as pessoas não podem perder de jeito nenhum, ou então tipo aquela insider tip, aquela dica que só quem mora, quem conhece lá pode dar. Eu gosto muito do pub do meu bairro em Londres, The Cock and Bottle.
em Notting Hill. Isso eu recomendo muito. Excelente lugar para tomar uma cervejinha morna. Isso é um pouco estranho, mas você vai lá no gelado, você vai entender por que você tem que beber uma cervejinha morna. Mas a minha mãe é escocesa, então eu sempre vou recomendar ir para a Norte da Escócia. Você pode ir para a Ilha de Skye, por exemplo. Ilha de Skye chove lá de vez em quando, isso não se conta, mas é um lugar... Só na Ilha de Skye? Isso é muito, chove muito mais em Brasília que em Londres, por exemplo. Não chove tanto no Reino Unido, chove mais na parte ocidental, Atlântico. E o Skye tem uma paisagem de fora de série. Isso, e todos os Highlands do norte da Escócia, isso eu recomendaria muito. Edimburgo, muitos de vocês já vão conhecer, é uma cidade linda também. Glasgow é bem diferente, só 40 km de distância do Edimburgo, mas também muito interessante. Então, começa com o Cock and Bottle em Londres, depois vai para a Ilha de Skye. Ah, legal. Então, ó, dicas aí do embaixador. E o Ivan Teles Campos, ele perguntou quais seriam os seus conselhos para alguém que gostaria de ingressar na carreira diplomática. Nossa, Ivan, pausa primeiro, hesita antes de entrar nisso. É muito diferente no Brasil que no Reino Unido. No Brasil, isso mostra um pouco a diferença entre os dois países. A forma de recrutamento no Brasil é feita muito mais na área de conhecimento, o que é que você sabe, nossa, por exemplo, sobre a história do Brasil, sobre línguas estrangeiras, sobre a economia global. No Reino Unido é bem diferente. A nossa forma de escolher as pessoas é muito mais de saber fazer. Eu não tive muito teste sobre o que eu sabia da história do Reino Unido. Ainda bem, apesar de que eu era professor de história antes de entrar na diplomacia. Mas sim sobre como é que você sabe lidar numa reunião, presidir sobre uma reunião, de lidar com um ministro que estava muito zangado com você, lidar com a imprensa e tudo isso. Então, é bem diferente. Eu acho que para ser diplomata você tem que ser curioso sempre sobre outros países. Você sempre tem que lembrar que você trabalha para o seu país e não para o país onde você está. É importante, não é? Que você tem que ser aberto também. Você tem que ser alguém que gosta de entender o porquê de outros países, mas nunca perdendo o seu objetivo. Não é? E você tem que aceitar que você vai mudar do país de 4 em 4 anos. Isso não é para todos. É fácil quando você é novo, quando você não tem família. É mais difícil quando você tem família. Graças a Deus, a minha esposa, ela é diplomata também, portuguesa. Então, ela já aceitou uma vida assim. Até ela gosta de uma vida assim. Faz parte, né? Faz. Vocês escolheram isso, né? Independentemente também. Pois é. O Bruno, ele tá fazendo uma pergunta, eu acho que é bem específica. Eu tô lendo aqui porque tá torto pra mim, gente. Desculpa aí. Bruno Saldívia. Quanto ao mercado de capitais no Brasil, qual a sua impressão e qual a visão sobre o futuro desse setor? Bruno, ainda bem que você tocou nesta questão, porque um dos mistérios do qual você do Brasil não entendendo como o capitalismo funciona no Brasil. E não entendo porque o preço de capital, o taxa de juro real, eu acho que provavelmente é o mais alto de qualquer economia avançada no mundo. Então, como é que é possível que o capitalismo funcione quando o preço de dinheiro, o taxa de juro, é tão alto? Não entendo. E eu entendo que houve muitas subvenções, não é, do BNDES, por exemplo, para oferecer uma taxa de juros mais baixo. Mas a taxa de juros subsidiados nunca funcionam a longo prazo, porque é impossível sustentar esse tipo de apoio de contribuinte. Então, Bruno, se você pode me contar um dia como funciona o capitalismo no Brasil, eu quero saber. Uma coisa que eu acho que vai ser muito importante na próxima década no Brasil, não é só a melhoria da qualidade do serviço público, mas também acesso ao capital para mais gente. Isso é muito importante, porque se você vai comprar a sua primeira casa, você tem que ter acesso ao capital. Isso custa dinheiro, não é? Se você quer alguns bens, se você criar a sua própria empresa também, é empreendedorismo. Necessita de acesso ao capital. O Reino Unido é um líder, não é? Talvez além dos Estados Unidos, o país do mundo mais fácil de ter acesso ao capital. Então isso vai ser uma grande questão para o Brasil nos próximos anos. Ok. Rodrigo, eu vou procurar sua pergunta aqui no feed, porque subiu, deixa eu ver, aqui tem muita gente interagindo com a gente, deixa eu ver, cadê? A Anne Solai, nossa colega, também falou, please don't go. Obrigado, Anne. Obrigado. A gente tem vários colegas aqui acompanhando. Peraí, deixa eu ver aqui. Antes disso, então, quando eu vou procurar a pergunta do Rodrigo... Os colegas, não esquecem, eu já dei todas as minhas opiniões sobre todos vocês no nosso retorno anual. Não quis de fazer mais. Sabem isso.
Aqui, ó. O Clisman Piazeta tá falando. Você Ok. acredita que o Brasil deveria ter mais free market, como ensinam nas escolas britânicas? Clisman, eu acho que cada país tem a sua forma de ser. Eu confesso que eu acho que o Brasil não gosta muito do capitalismo, ou de competição. Eu acho que este é um país, e nunca esqueço uma vez, o Marcelo Neri, excelente acadêmico e político também, chefe de IPEA durante o primeiro governo de Dilma, se não me engano. Ele me disse uma vez que o Brasil é um país de bem-estar e não do PIB. Quer dizer que é um país onde as pessoas aproveitam muito bem o lazer. Trabalham bem, os meus colegas são excelentes trabalhadores, Annie, Bia, outros, não preocupem, são excelentes trabalhadores, claro, também. Mas também aproveitam a vida fora, que eu gosto também, eu gosto disso do Brasil. O lazer é uma coisa levada muito a sério no Brasil, pessoas se concentram, levam. Por exemplo, o carnaval é muito bem organizado, é muito bem julgado, tem nota, etc, etc. Então, eu acho que o Brasil é um país menos liberal em termos econômicos que o Reino Unido é. Mas isso não é por acaso, isso é uma escolha, é uma preferência brasileira. Que tem lado bom e lado ruim. Você tem que aceitar isso. E ao mesmo tempo, essas coisas nunca ficam fixas, não é? Você passa por uma fase talvez um pouco mais de abertura, depois um pouco mais estadista, então muda muito. Mas é um país onde você tem que aceitar as consequências de falta de competição, que basicamente são preços muito altos. Onde você tem competição, normalmente o cliente, nós, o cidadão, temos mais direito e mais poder. Sim. O Rodrigo falou que ele tinha deixado a pergunta no post, já achei aqui, ele também colocou de novo. Ele pergunta assim, quais são as principais responsabilidades de um Director for Strategy at the Foreign Office? Sim. E quais as diferenças entre a estratégia adotada para um negócio e um governo? Olha, eu era diretor de estratégia no Foreign Office, no Ministério dos Assuntos Exteriores, antes de chegar aqui. E diferente do negócio, é parecido em muitas coisas. Você tem que olhar para os trends de longo prazo, não é? Você tem que pensar como é que vai ser o mundo daqui a 10 anos, onde vai ser o poder. Mas na negociação, você tem uma diferença que você tem parte política, não? E não é só uma negociação sobre dinheiro, por exemplo. Tem elemento político de poder de percepção. Essas coisas que são um pouco diferentes e mais imprevisíveis, eu diria. Você tem que incluir isso como fatores no sucesso ou fracasso da negociação. Não, você pode não resumir a consequência da negociação só aos números. Entendi, legal. Aqui a Cláudia Damasceno, ela falou, Alex, você tem que cantar carinhoso pra despedida. Você canta carinhoso? Como Canto, assim? É verdade. Meu coração bate feliz quando te... Não sei porquê. Não, desculpa, enganei uma das letras. Chega. Mas é verdade, uma das melhores coisas que eu fiz desde que eu cheguei aqui foi de aprender a cantar. Eu nunca cantava antes, eu juntei um coral, onde nosso primeiro concerto cantamos o Carinhoso. E já cantamos outras coisas. Água de beber, câmara. Então, esse tipo de coisa que é uma maravilha. E canto com um coral que se chama Vox Mundi, excelente coral, mistura de muitos países diferentes e de muitas línguas diferentes. Já cantamos em finlandês, nossa. Sério? Húngaro, magyar. Ok. E não entendi nenhuma palavra. Mas eu preciso acreditar que você vai cantando em húngaro, né? Nossa. Então, isso é uma coisa que me deu muito prazer. Entendi. Já que a gente começou a falar de música, eu vou deixar uma pergunta pro final. Quando a gente estiver fazendo aquele bate-bola rapidinho, que você não vai ter muito tempo de pensar. Okay. Mas eu queria saber qual foi o último show que você assistiu? O último show que assisti a Marisa Monte cantando em Parque Lage, que este é o cúmulo de qualidade musical e de ambiente também. E não podia imaginar um melhor concerto que isso, de facto. Entendi. Eu fui... Brasília não tem muitos bons lugares para ver música. Podemos dizer que o show também que eu conhecia era a cerimônia de abertura de clausura, não sei se diz. Encerramento? Encerramento, exatamente. Para as Olimpíadas e as Olimpíadas também, foi excelente. Para Ivete. Sim, fantástico. Então pergunta, Marisa Monte ou Ivete?
Marisa Monte. Mas a gente já sabe que você é muito fã dela. Mas Ivete foi muito boa na cerimônia de encerramento das Paralimpíadas. Ela brings it home, um pouco como o Seu Jorge fez também. Em Londres, no encerramento. Exatamente. Eu fui para o concerto do Seu Jorge também, aqui em Brasília. Ele é excelente, o lugar foi absolutamente abismal. Não podia imaginar um lugar com pior ambiente que o lugar onde eu ouvi o Seu Jorge. Mas ele conseguiu ultrapassar. Entendi. E falando ainda, continuando em termos de música, teve algum cantor, alguém que você conheceu aqui nesse tempo no Brasil, que você falou, que legal, curtiu, ou então alguma coisa que você escutou e falou, Marisa Monte, claro. Seu Jorge também, tive o privilégio de falar com ele, uma pessoa muito interessante também. Não, mas em termos assim, de você escutar a música pela primeira vez, algum cantor? Tá. Algum do rap de A Volta de São Paulo. Eu não sei bem os nomes de pessoas, mas isso é muito interessante. Foi, curiosamente, o Eduardo Suplicy que me sugeriu ouvir o rap. Também conheci o Supla, também. Homem inesquecível também. E nós, Supla e eu, temos a mesma idade e até falamos sobre muitos dos grupos de punk que adoramos ao fim dos anos 70 e início dos anos 80 também. Você virou um fã do Supla, né? Já postou várias fotos dele. Sim, pessoa muito interessante. Temos um gosto muito parecido em termos de musicais. Legal. Teve uma pergunta também sobre música, foi feita pela nossa ex-colega, Luana, que está lá em Londres. Luana Seabra. Exatamente. Ela fez uma pergunta, deixa eu recuperar aqui. Esse ano, né, 2016 foi um ano que teve muita morte, né? Sim. Assim, tá um ano difícil, pra falar a verdade, né? A gente não aguenta mais. Mas, assim, dos artistas, dos cantores que morreram, assim, qual que tem um impacto maior na sua vida? Ou qual que você vai sentir mais falta? Boa pergunta. Gente, antes de mais, eu vou dizer uma coisa que não é muito popular, mas vou dizer. Gente, pessoas morrem. Pessoas morrem. Isto faz parte da vida. E também, esta coisa que pessoas muito conhecidas, estrelas vão morrer, isso vai crescer, porque estamos chegando a um momento em que as pessoas começam a morrer. Salvo o Keith Richards. O Keith Richards eu acho que é imortal. Este cara vai ficar para sempre. Ontem até vi uma notícia falando Keith Richards found alive. Sim, eu não sei se era tipo uma notícia sensacionalista ou não, mas... Eu fui para o concerto deles, do Rolling Stones, no Rio, este ano. Ele está em ótima forma, está tocando muito bem, de fato. Olha, dos artistas deste ano... David Bowie, porque claro, ele é um pouco o soundtrack da minha juventude, não é? O David Bowie. Eu ouvi quando eu tinha 12, 13, 14 anos. David Bowie era absolutamente fantástico. Eu vi toda a música dele. O Prince é bem diferente do Bowie. O Prince é um gênio da música. Bowie era um artista que descobriu música como forma de autoexpressão. Mas ele é um artista. Até fui ver a exposição no Museu de Imagem e Som, se não me engano, em São Paulo. Foi em 2014. Exatamente. E foi fascinante entender sobre Bowie. Bowie tinha muita referência além de música. O Prince era produtor de música. Tinha que escrever, tinha que cantar, não é? Eu vou ser muito contra o Maré, não é? Eu vou dizer que o Rick Parfitt, do Status Quo, merece mais tributos que está recebendo nos mídias sociais. Se você ver os primeiros 2 minutos do concerto Live Aid, que também eu tinha 18 anos quando o Live Aid foi em Londres, em 1985. Isso. E você vê a reação da audiência, as primeiras notas o primeiro canção de Status Quo, isso é uma alegria de rock. Massa. Deixa eu ver. Massa. A gente tem aqui o comentário do Gareth. Massa. Mais uma palavra pro seu vocabulário. O Gareth Moore, ele também deixou um comentário. Moore, nossa. Sim. You've been fortunate to visit most of the Brazilian states over the last few years. Which place do you feel has developed or changed the most during the 4 years? Gareth, boa pergunta. Desculpe, vou responder em português. Eu vou deixar isso para a minha esposa. Ela trabalha, minha esposa é diplomática, mas nos últimos 3 anos e meio ela tem trabalhado muito em Águas Lindas, que é uma zona na fronteira do Distrito Federal e Goiás. Está no Goiás, se não me engano. É uma zona relativamente pobre. Ele trabalha numa escola que precisa de bastante ajuda. Não? Ele trabalha lá todas as quintas-feiras por esses 3 anos e meio. Ele diz que este lugar está transformado. Agora tem mais asfalto, as escolas são melhor organizadas. Então isso é muito encorajador de ver esses sinais de progresso. Não é? Outras coisas que têm melhorado muito. Gente, os aeroportos. O aeroporto do Brasil, quando eu cheguei aqui,
com todo o respeito que eu tenho para esta grande cidade e país, não era um aeroporto fantástico. Guarulhos, Nossa Senhora de Guarulhos, era uma coisa ruim. Essas coisas melhoraram muito. Graças à Copa, graças também às Olimpíadas. Se eu penso também no centro do Rio, Praça Mauá, eu lembro durante as Paralimpíadas, eu fui para um evento em Praça Mauá e fiquei sentado em frente do Museu de Amanhã. E comecei a olhar para aquele espaço em frente do Museu de Amanhã e entender uma multidão de gente de todas as cores, de todas as classes econômicas, todas as idades que estavam misturando. Isso é uma coisa que não existe muito no Brasil. Você não tem tanta mistura, você não tem tanto espaço público. Então, ver a criação de um bom espaço público, bem utilizado, no centro de uma cidade importante, me deu muita alegria. Que legal, que legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Richard Robel, ele tá falando em português, ele falando que o Brasil é um reduto de imigrantes europeus, e ele falou assim, ele pensa em morar em Londres, e ele... mas com o Brexit ele queria saber se o senhor ainda recomenda ir para Inglaterra. O senhor recomenda ir para Inglaterra. Esse senhor recomenda muito. É um país excelente. O voto para a saída da União Europeia, nosso primeiro-ministro foi bem claro, não? Eu voto para ser isolacionista. Isso. Antes, pelo contrário, somos um país aberto. Há algumas pessoas que votaram para sair da União Europeia e queremos um país ainda mais aberto. Claro, vamos mudar um pouco a nossa política de migração para as pessoas que são cidadãos do país da União Europeia. Mas somos um país tradicionalmente muito aberto e isso vai continuar assim, com certeza. Não, Londres vale a pena. Também a Escócia vale a pena também. Não esqueça de Escócia também. Puxando brasa para sua sardinha, né? Claro, exatamente. Essa é uma expressão que você adora utilizar. Adoro. Mas ela é portuguesa. É português. Eu sei. O português gosta muito de falar sobre águas e peixe, não é? Carapau de corrida, por exemplo, que é uma expressão muito portuguesa. O brasileiro gosta de falar sobre fruta, laranja, o jabuticaba, o descascar o abacaxi. É um pepino. Um pepino, exatamente. Então, isso mostra um pouco as diferenças entre os países. E a torta de climão? Torta de climão. Olha, agora semana me ensina muitas coisas. Eu nunca entendi. Gente, será que as pessoas dizem que torta de climão ou será que ela inventou completamente? Não, as pessoas usam torta de climão, Alex. Mas enfim. Really. Sabe aquele momento que assim, ficou tenso, tá? Tipo, você tá constrangido pelo que tá acontecendo. Isso é uma torta de climão. A classe humana utilizou a expressão torta de climão várias vezes ao longo de 2016. Isso tem que dizer. Sempre. Adoro torta de climão. Tá bom. Deixa eu ver aqui, ó. Vou fazer agora uma pergunta aqui que eu tinha pensado pra você. Você deu muitas entrevistas aqui no Brasil, né? Muitas, incontáveis. Até o último minuto, como agora. E algumas delas foram bem marcantes, assim. Você teve no Jô Soares, foi várias vezes no Manhattan Connection, teve Danilo Gentili e outras, assim, pra jornais e tudo mais. Certo. Tem alguma que foi, assim, mais marcante pra você? Jô Soares, por ser o primeiro, eu era muito nervoso antes de começar. Eu só vi isso na entrevista, mas foi muito interessante. Gostei muito da entrevista com Danilo Gentili. Foi um bom exame do meu português. Ele é uma pessoa muito interessante também. E foi uma audiência completamente diferente. Também gostei porque a banda dele tocava The Clash, para voltar às questões do Supla. Ao começo do programa, isso eu gostei muito. London Calling. Até queria cantar com eles, mas graças a Deus não foi possível. Mas você teve chance de mostrar seu lado ator, né? Sim. Né? Chegou lá de James Bond. James Bond, exatamente. E ainda teve a saída como Monty Python. Sim. Isso foi uma surpresa. Há coisas no mundo do embaixador que você não pode ser formado. Você tem que aprender on the job. Isso foi um deles, não é? E você também... A gente sabe que também teve aquele vídeo do chá, que você mostrou mais um pouco desse seu lado ator. Você já quis ser ator? Já teve experiência como ator? Sim, muito ruim, não é? Na escola e na faculdade. Mas me deu muito prazer este ano de fazer muitas coisas sobre o Shakespeare. Somos os 400 anos dessa morte de Shakespeare. Foi uma oportunidade para aproveitar de falar sobre Shakespeare, dar algumas palestras com Liana Leal, outras pessoas. Foi excelente, realmente. E me deu para gravar algumas coisas de Shakespeare também. Aprendi mais Shakespeare.
Curiosamente, a primeira vez que eu conheci o agora ministro, o chanceler José Serra, falamos de Shakespeare, que ele estudava um pouco de teatro quando ele era adolescente. Ele citou o discurso de Marco Antônio no funeral de Júlio César, que é um discurso absolutamente, que começa com Friends, Romans, Countrymen, Lend Me Your Ears. Então, até aprendi de cor este discurso. Você sempre tem uma frase de Shakespeare para citar. Sim. Sim. I know. E pra traduzir. Sim. Né? Mas então, o Lucas Linhares tá me cobrando pra gente ler a pergunta dele. Tá. Deixa eu voltar aqui. Lucas, deixa eu achar. Embaixador, queria ouvir uma mensagem sua sobre o que nós brasileiros podemos tirar dessa crise de representação política e crise econômica. Lucas, grande questão. Eu acho que quando eu era professor de história, ensinei que mudança econômica sempre tem como consequência mudança social, sempre tem consequência mudança política. Não de partido, mas qualquer sistema político tem que absorver a mudança social. O Brasil está passando por uma mudança social muito rápida, né? Então, é inevitável que o sistema político tenha que absorver a mudança social. Este pode ser feito mudança pode ser feita dentro do sistema político ou obrigado de fora, da rua também. Eu acho melhor fazer dentro do sistema político, é mais eficaz, mas é inevitável. Então, eu acho que o Brasil está mudando, vai continuar a mudar e as formas de representação vai mudar também. O importante para mim é a relação entre o eleito e o eleitor. O eleitor tem sempre de cobrar o eleito. Isso é muito importante. Eu vejo isso mais na área, por exemplo, dos municípios, dos prefeitos aqui. Mas isso é muito importante. Se você não cobra o eleitor então, não pode reclamar. Correto. E a gente viu muita manifestação aqui esse ano, né? Sim, é verdade. Ok. Fernanda, você pode fazer a sua pergunta de novo? Eu não tô conseguindo recuperar ela aqui no feed, que eu acho que ela já subiu bastante. Tá. Enquanto isso, vamos voltar a falar de coisas daqui dessa experiência no Brasil. Tá bom. E a gente já vai caminhar para o encerramento, porque Tá. né, o chefe precisa sair daqui a pouco, né? Qual foi seu momento mais constrangedor no Brasil? Nunca vou dizer isso. Tentar cantar agora nesta entrevista o carinhoso e confundir a letra foi desastroso, mas pronto. Um momento em que João Soares me pediu se nós espiamos sobre o Brasil. Mas eu estava preparado com a resposta. Muito Consegui? bem. Foi difícil, lembro quando eu cheguei, logo depois houve a questão do David Miranda foi detido, não é? No aeroporto de Heathrow, isso causou muito interesse nos jornais, etc, etc. Isso foi, não sei se foi constrangedor, mas eu precisava de enfrentar esta questão. A nossa colega Marina Barque respondeu aqui em letras maiúsculas que ela sabe qual é o momento mais constrangedor. Eu tenho uma ideia também. Nossa. Teria a ver com futebol? Talvez você tenha... Não, Guatemala sempre tem razão. Quando o quarto golo entrou no Mineirão, eu saí. Eu não conseguia mais o jogo, o meio-final do Brasil contra a Alemanha. Eu saí da sala e fiz uma coisa very, very British. Fui fazer bule de chá para me acalmar. E sentei fora na varanda da residência, aqui em Brasília, e tomei um chá. Me acalmou e voltou para ver a segunda parte do jogo. Isto foi awkward. It was awkward, mas foi bem private. Sim. Eu tava pensando em outro momento relativo a futebol. E você não gosta que a gente lembre muito. Nossa, não. Os meus colegas, realmente... Olha, esse foi um grande gesto diplomático que eu fiz. Gente, eu fui para Manaus em janeiro e fevereiro de 2014. Isso. Por quê? Porque eu vi uma certa torta de climão sobre o fato que o técnico da seleção inglesa disse que ele não queria jogar em Manaus durante a Copa. Com toda razão, porque estava muito calor. O prefeito de Manaus, boa pessoa, disse que ele não gostou muito, não apreciou muito isso. O governador, mas isso também não gostou, não apreciou. Então eu fui lá para fazer as pazes, limar os arestos, né?
acalmar os ânimos. E como gesto de amizade, fui fazer um penalti. O primeiro da Arena da Amazônia, porque ela ainda estava quase... Primeiro na Arena, o primeiro penalti da Arena foi eu que fiz. E seguindo uma grande tradição inglesa, eu falhei. Eu falei mal. Mas isso foi só um ato de diplomacia. E também, infelizmente, depois de falhar, eu olhei para cima, olhei para os trabalhadores que estavam trabalhando no teto. Eles estavam rindo a morrer. Pois é. Mas, né, você fica bravo com a gente, quando a gente... Thanks for that. O Garrett Moore, que também foi um colega nosso, que a gente já falou aqui, ele até perguntou, that penalty, so everybody knows, we remember. Ok, então vou passar aqui agora pro nosso bate-bola, já que a gente tá falando de futebol. Ok, bate-bola. Pergunta bem rapidinha. Ok. Primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá bom? Não, primeiro não, algumas não vão ser assim não, mas tipo, você tem algum apelido? Não. Não? De que eu saiba, não. Você pode dizer depois. Não, eu só te chamo de chefe nas redes sociais. Chefe com C maiúsculo, Ok, sempre. tá. Só. Ok, primeira coisa que você pensa ou faz quando acorda? Faço yoga. Yoga? Sim. Ok. No jardim? Não. Ok. Tem medo de alguma coisa? Sim, clowns. Palhaços? Sim. Por quê? São horríveis. Ok. Sofreu bullying na escola? Pouco, sim. Ah, é? Sim. Nossa, e hoje você é super pop, né? Não. Eu acho que as pessoas devem te ver e falar assim, nossa, aquele menino que a gente fez bullying. Não, eu acho que isso acontece. Você aprende alguma coisa. Ok. Tem alguma mania? Olha, eu acho que é para os meus colegas responderem esta pergunta. Normalmente eu faço bastante perguntas, coitadas deles. Eu quero pedir desculpas a todos os meus colegas por todas as perguntas chatas que eu fiz sobre várias questões do Brasil. Foi para boa causa. Ok. Você tem uma mania quando você tá falando. Precisa saber os fatos. Olha só, não é uma mania, mas assim, é uma coisa bem característica sua. Você, né, mexe muito com a mão. Sim, é verdade. E de vez em quando tem o, né, aquele que você faz assim com a mão. Para acalmar. Pedindo calmar e pra... Sim. Né? Zen. Tá bom. Isso não é uma mania, mas é uma coisa bem característica sua. É verdade. Toca algum instrumento musical? Toco. Piano. Piano, ok. Qual é a comida que você mais ama ultimamente? What am I into these days? Lasanha de berinjela, vegetariana. Very good. Da Mila. Sim. A Mila é a chefe da residência, gente. Ela tá incrível mesmo. Ela é incrível. Tá, então vamos lá. Biscoito ou bolacha? Bolacha. Coxinha. Não vai pro biscoito. Meu Deus. Bolacha. Ok. Coxinha ou pão de queijo? Nenhum. Gente, confissões ao fim desses 3 anos e meio. Eu não gosto de coxinha e não gosto de pão de queijo. Como é que eu consegui sobreviver aqui no Brasil? Como é que eu posso dizer essa coisa? Será que você é expulso do país? Como é que você conseguiu conviver em todas as nossas festinhas? Falando com os meus amigos Sempre e colegas. tem coxinha e pão de queijo. Eu sei. Não pode ir até a festa. Mas eu gosto de brigadeiro. Que não é o caso de Jamie Oliver, então. Pelo menos nisso eu sou fã de brigadeiro. Isso que eu queria te perguntar. Ó, Guaraná ou brigadeiro? São duas coisas bem doces. Guaraná, desculpe, outro mistério total do país. Gente, me explica Guaraná. Ok. Why? Mas não, eu gosto de coxinha, agora as coisas estão saindo da minha cabeça. Com algumas outras comidas do Brasil que eu gosto muito. Do fruta eu adoro. Quase toda a fruta. Tem alguma fruta favorita daqui? Suco de acerola. Se eu puder ter uma coisa em Londres, eu queria ter um suco de acerola cada dia. Ok, não, a Paty, nossa colega Paty, foi que me corrigiu a pergunta que eu falei biscoito ou bolacha, né? Ela quer saber se o certo é dizer biscoito ou bolacha. Porque tem uma divisão no Brasil, dentre as pessoas que falam biscoito e as pessoas que falam bolacha. Mas são coisas diferentes. Biscoito é mais seco, bolacha não é. Ok, explicação britânica. Então, é isso. Vamos acabar com a polêmica. Correto. Último filme que você assistiu? Rogue One. Rogue One, gostou? Gostei. Se foi coisa de família, nosso filho adorou. A minha esposa não gostou. Meio gostei. Uma pergunta do Walter. Firecrest laptop ou desktop? Gente, agora eu entendo. Só os meus colegas que estão aqui nesse Facebook lá. Gente, vai trabalhar. Gente, há muita coisa para fazer hoje. Muita coisa.
E não, sobre a questão do IT do governo britânico, não vou responder. Ok, eu também. O último filme que eu assisti foi Rogue One. Eu gostei bastante. Sim. Vai virar outra tradição de Natal da minha família. Agora sempre vai ter um filme no Natal, a gente vai ver junto. Sim. Tá, último livro que você leu. O último excelente livro que eu acabei de ler, Anne Tyler. Eu estou agora muito interessado em Chimamanda Adichie. Fantástica. Li o Americana há pouco tempo, adorei. A gente já falou do seu último show. Livro ou autor favorito? Tem algum marcante? Autor favorito, George Orwell. Vamos começar com ele, um clássico, né? Estou gostando muito de Chimamanda, quero ler mais livros dela. Gostei muito de... eu li um pouco as Memórias Póstumas, por exemplo, li alguns livros brasileiros. O livro que mais me ajudou a entender o Brasil nos últimos anos foi Brasil, uma biografia, o meu livro de história que saiu o ano passado. Isso foi fantástico, realmente tinha muita dica sobre como entender o Brasil. Ok. Quando criança você queria ser? Jogador de cricket. Jogador de cricket. Sim. E se você não fosse diplomata, continuaria sendo professor de história? Sim. Adorei. É só por fato que o meu pai era professor de história e o meu avô também, que eu tentei fazer alguma coisa um pouco diferente. Se você tivesse o poder de mudar o mundo, o que você mudaria? O clima em Londres em fevereiro, talvez. Não, o que mudar no mundo? Eu acho que eu queria que toda a gente entenda aquela lírica do Bob Dylan, do Absolutely 4th Street. Não é? If you for 1 second you could stand inside my shoes. Exatamente. Você podia por 1 segundo ficar ao lado de outra pessoa. Boa. Qual o seu prazer mais culposo? Guilty pleasure. Wouldn't you like to know? Eu gosto muito de chocolate, confesso. Chocolate? Mas isso nem é tão guilty pleasure. Não? Isso não é embarrassing. Eu não vou dizer coisa embarrassing aqui. Mas é guilty pleasure. Ok, tudo bem, você não vai. Você vai ser diplomata, né? Vai ficar em cima do muro. Sou. Ok. Para trás do muro, não em cima, para trás do muro. Ok. Bagagem de mão ou mala despachada? Toda a gente sabe a resposta dessa. Gente, e não é preciso ir com mala de porão. Eu viajo sempre só com bagagem de mão. Mesmo saindo do Brasil e indo para Londres? No, I just lied. Voltando a Londres, vamos levar bagagem de porão, mas em todas as nossas férias vamos de bagagem de mão. A gente depois podia fazer, dicas para fazer uma boa mala com o embaixador Alex Ellis, hein? Sim. Ou não, melhor. A minha esposa, ela é gênio em fazer o packing, não? Em encher a mala. Gênio. Ok. Uma viagem inesquecível? Parintins, ou no interior da Amazônia, sim. Inesquecível. Ok. Um lugar que você quer conhecer e que ainda não visitou? No Brasil e fora do Brasil? Espada Diamantina, gostava de muito conhecer. É lindo. Sim, Minas. Sim. E também outros, Serra Capivara também. Esses lugares que gostava de conhecer. Fora do Brasil, onde eu quero ir? Eu gostava de conhecer a Argentina um pouco melhor. É um país muito interessante. Argentina. Sim. Você sabe que brasileiro, a gente aqui com a Argentina. Todos nós temos nossos vizinhos. Mas eu preciso respeitar. É um país interessante. Sim, Cartagena de las Índias. Temos viajado bastante dentro de América Latina. Fomos para Peru, fomos para Uruguai, fomos para Argentina, fomos para Chile, vamos para México agora, mas ainda não fomos para Colômbia. Isso gostava de conhecer. Sim, então eu queria agradecer todo mundo que acompanhou, meus colegas. Posso pedir aos meus colegas para voltar a trabalhar? Não, a gente não teve só colega não, né? Na realidade eu recebi uma notificação aqui do Facebook que esse foi o nosso live com maior audiência. Mais gente assistindo, mais gente perguntando, porque o chefe é pop. E só pra encerrar, então, Alex, obrigado mesmo. Eu sei que você teve aí uma rotina muito pesada, mas que você topou fazer esse momento descontraído com a gente. De nada. Obrigado. O público gosta muito de você. E pra encerrar, uma frase ou uma palavra. Eu tô brincando de Marília Gabriela, que foi uma entrevista que ainda não. Tá. Uma frase, uma quote, uma citação, uma palavra. Pra deixar pros brasileiros. Tudo vale a pena quando a aula não é pequena. Pessoa. Mari, a gente precisa acabar, tá bom? Gente, muito obrigada de novo, mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês sempre. E continue ligado nas redes do UK Brasil. Isso é uma opinião para mim. Agradecer a Glaucia Marques. Está sendo um
incansável nos mídias sociais, excelente colega, tem feito muita coisa boa, não só torta de climão, mas também coisas boas também. Mas você viu que você usou a palavra torta de climão aqui? Você 3 viu? vezes, Você né? aprende. Não, mas você citou no momento lá a torta de climão do técnico da Inglaterra com o prefeito de Manaus. Obrigado, Glaucimar. Excelente colega. Gente, obrigada mais uma vez. Até a próxima e boa viagem, Alex. Muito Obrigado. sucesso e a gente espera que a gente continue tendo notícia sua e que você não esqueça da gente. E vou ter um perfil super discreto em Londres. Ok. Super discreto. Até porque eu vou ficar muito brava se alguém assumir seus Twitter. Tá. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.